Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há poucos dias entraram em contato comigo, uma pessoa entrou em contato comigo, não como paciente, mas para falar de um familiar e pedir uma orientação. E é esse comentário que eu quero fazer aqui. Essa pessoa tem um familiar que há pouco tempo cometeu suicídio, mas foi salvo ao tempo. E eu perguntei se já havia acontecido outras vezes. Ela disse sim, há cerca de alguns anos ele havia cometido suicídio e salvo ao tempo. E aí eu pergunto se ele estava em acompanhamento psiquiátrico. Sim, ele estava. E aí eu faço um comentário que é baseado na probabilidade. Regra geral, a pessoa que tem transtorno, comete suicídio, muitas vezes é mais comum em quem tem transtorno afetivo bipolar, ou seja, tem uma depressão bipolar. A depressão recorrente, ou seja, pessoas que não têm episódios de elevação de humor, que nós chamamos de mania/hipomania, é menos frequente, mas é uma informação ou é uma probabilidade. Eu perguntei, ela está em acompanhamento? Sim. Que medicações ele estava tomando? Ele estava tomando antidepressivos. E eu pergunto como tem sido ao longo desse tempo. E ela me conta que houve esse episódio há alguns anos em que ele havia cometido suicídio e foi salvo ao tempo. E esse segundo agora. Eu perguntei no resto do tempo. Aí ela disse, não, ele já teve vários momentos dele ficar muito triste, recolhido no quarto, sem conversar com ninguém, mas suicídio só foram essas 2 vezes. E eu perguntei, e aí é que vem a nossa questão de hoje. Além desses episódios que você relata, em algum momento ele já esteve o inverso de uma depressão? A pergunta, como assim? Se em lugar de estar muito triste, está muito alegre, em lugar de estar mais parado, estar mais inquieto fisicamente, fazendo mais coisas simultaneamente, em lugar de estar triste, ter um semblante mais alegre, de estar calado, estar falante demasiadamente, em lugar de estar retraído, ele está extremamente desinibido, em lugar de ter pensamentos de conteúdo, de ruína, ruína em geral, de mal-estar em geral, tem conteúdos grandiosos. Ela disse, não, ele nunca esteve assim. E na continuação da conversa ela diz, ele teve esses outros episódios, sentenças graves, e de vez em quando ele ficava super feliz. Pronto, é essa a questão, é essa palavra, super feliz, que ela usou. Eu perguntei a ela, o que é super feliz? Porque quando nós próprios usamos alguma forma de comparação de superioridade ou usamos um superlativo, é como se nós próprios estivéssemos fazendo uma autocrítica. Então, por exemplo, quando eu digo, eu sou uma pessoa super exigente, exigente já é uma coisa máxima. Eu me definir como super exigente significa que eu próprio, não é ninguém que está me dizendo, eu estou achando que eu sou a mais do que eu considero, inclusive, normal ser, habitual ser. Eu sou uma pessoa muito protetora. Não, eu sou super protetora, que é bem diferente de protetora. Mas nesse caso não era a própria pessoa falando, era o familiar dizendo que o outro estava super feliz. Eu perguntei o que é super felicidade, como é o super feliz? Aí vem exatamente essa questão que é o subtexto. Abrindo a palavra caixa chamado super feliz, eu pedi para abrir, não exatamente nesse gesto que eu estou fazendo, que foi por telefone. Dentro da palavra caixa super feliz, ela me disse, não, porque ele habitualmente é uma pessoa muito fechada. Fora dos períodos de tristeza, ele é uma pessoa muito fechada, não é de conversar muito. Mas tem dias, tem momentos, aliás, que ele fica super feliz, ele fala mais do que o habitual, ele fica mais, o humor, ele não usou a palavra humor,
ele fica mais engraçado, ele fica menos ele fica mais, e ela usou a palavra, desinibido, fica mais falante. Essa é a questão. Como ele não é meu paciente, nem se tornou meu paciente, e a pessoa também não é, então eu não sei exatamente em que pé está o diagnóstico dele hoje em dia. Nesse momento ele está internado por conta do risco do suicídio. Mas serve de alerta para eu conversar aqui nós trazemos esse assunto aqui. O transtorno afetivo bipolar, em psiquiatria, o que é que significa? Que ao longo da vida, a pessoa tem episódios de depressão e episódios de elevação de humor. Qual é a questão de elevação de humor? Depressão, a própria familiar descreveu muito bem um quadro de uma depressão. Era fácil visualizar o paciente descrito por ela. Mas quando ela fala de super feliz, ela não encara como sendo o anverso da depressão, como podendo ser também algo que não é normal, não é sadio. Ela chama de super felicidade, ela chama aquele estado de humor para baixo, ela chama de depressão. Mas o estado de humor para cima, ela chama de super felicidade. O estado de humor para cima nós chamamos de mania. A mania é a imagem espelho da depressão. Onde na depressão existe um humor triste, na alegria existe um humor eufórico. Onde na depressão existe uma lentificação do pensamento, na mania existe uma hiperatividade mental. Onde na depressão a pessoa está prostrada ou está lenta nos movimentos físicos, na mania a pessoa está inquieta, acordando cedo para fazer múltiplas coisas, iniciando múltiplas coisas ao mesmo tempo. Na depressão, onde o conteúdo do pensamento é de natureza de ruína, de morte, de perda, de mal-estar em geral, na mania é o contrário, são pensamentos de cunho grandiosos. Onde na depressão a pessoa pode ficar calada, sem mover, sem abrir a boca, sem comunicar nada, na mania a pessoa está tão falante que é uma carretilha. Esse quadro da mania é tão óbvio que, mesmo as pessoas não sabendo o nome, dizem que a pessoa tem alguma coisa errada e procuram uma ajuda imediata. Dificilmente um episódio de mania passa batido. Mas existe a hipo em grego significa para baixo. Hipomania, ou seja, uma elevação discreta. A depressão, mesmo sendo um pouco mais leve, é reconhecível pelas pessoas uma parte considerável das vezes. Mas a elevação discreta de humor pode acontecer, como nesse caso da informante, que ela chama de super feliz. Comparado com o habitual do paciente, ele estava mais falante, mais desinibido, com uma apresentação que era diferente da habitual, mas não a ponto dela dizer que era estranho. Mas, de uma certa forma, o grande risco da hipomania, que já é em si discreta, ou pelo menos não é muito acentuada, é que muitas e muitas vezes passa para o familiar e até para a própria pessoa como se fosse um resgate da melhoria. Puxa vida, ele é habitualmente tão fechado, tão taciturno, de vez em quando está tão mal, que agora ele está, que bom, ele está super feliz agora. Do ponto de vista do familiar que está acompanhando, ela não vê aquilo como uma possível coisa diferente do habitual. Ela vê como, graças a Deus, ele está melhor. Qual é o problema de ordem? O problema de ordem diagnóstico se transforma num problema de ordem prognóstica. De prognóstico. Por quê? O transtorno depressivo recorrente, vamos imaginar que ele tivesse só depressão, é tratável com antidepressivos de uso constante, que era o caso dele. No entanto, se a pessoa tiver um episódio hipomaníaco, o diagnóstico já muda para transtorno bipolar. E nesse caso, o uso continuado do antidepressivo não é recomendado porque pode acentuar o quadro bipolar.
tem que ser associado, no mínimo, com um estabilizador de humor. Então, nesse caso, a falta de reconhecimento de um episódio hipomaníaco provocado por uma informação passada batida ou por uma falta de decodificação do psiquiatra da informação que foi passada, resulta num problema de prognóstico, porque o paciente passa a ser um paciente possivelmente com transtorno bipolar tratado como depressão recorrente, tendo como resultado um agravamento do quadro dele. E aí entra, só para que nós enviesemos para o final, que o diagnóstico psiquiátrico, ele, ao longo do tempo, ele foi usando outros instrumentos para dar algum cunho mais objetivo. Mas ele continua sendo uma forma de tradução de uma linguagem em outra. Porque nós dependemos da informação do paciente, ou seja, de como ele nos conta, não só o que, mas o como, ou seja, não é apenas o conteúdo do que ele conta, mas até a maneira de expressar conta para nós, como do familiar quando vai se referir a algo que aconteceu, como nesse caso. O familiar descreve como super feliz. Se para mim eu sou estranho, então eu pergunto, o que é super feliz? Eu tenho como resultado uma abertura de uma caixa que só tinha o título super feliz, que me permite supor um quadro hipomaníaco repetido, ou seja, um bipolar tipo 2, que é a denominação de quem tem depressão recorrente e hipomania, ou seja, um estado de elevação de humor mais discreta. Todo tradutor sabe que existe uma expressão que diz tradutore traditore, que todo tradutor é um traidor do sentido. Porque quando nós passamos de uma língua para outra, o tradutor tem que escolher entre os vários sentidos possíveis o que se adequa melhor à tradução. Por isso que, frequentemente, o tradutor ele entra em contato com o autor, quando o autor está vivo, é óbvio, ou olha outras traduções, para poder verificar se a forma que ele está traduzindo corresponde ao espírito daquilo que foi escrito. Trazendo para meu âmbito, na medida que a pessoa nos dá uma informação, seja o paciente, seja o familiar, eu recebo aquilo como se fosse uma tradução de um texto. Ele está dizendo numa língua, que é a dele. Eu estou escutando em outra língua, eu estou traduzindo para outra língua, que é o psiquiatrês, ou seja, o olhar psiquiátrico daquilo que está sendo trazido. O que eu preciso ter algum grau a mais de certeza é se a tradução que eu estou fazendo efetivamente corresponde ao que a pessoa está dizendo. O grande sistematizador da psicopatologia psiquiátrica, que é o IASP, ele insistia nisso, que ao psiquiatra cabia ele está sempre devolvendo ao paciente ou ao informante a observar o que ele estava pensando que era para ter a confirmação e a validação se a tradução estava correta. Então, diagnosticar em psiquiatria, para que nós não sejamos traditores, para que nós não sejamos traidores do sentido, é necessário que a gente não pressuponha que aquilo que eu estou entendendo corresponde exatamente àquilo que a pessoa está falando, o que está sentindo. Ou seja, nós estamos fazendo uma tradução e a pessoa está fazendo a tradução do que está sentindo. Ou seja, é como se, só para resumir, nós pegássemos um texto longo, colocássemos no Google Tradutor e fôssemos traduzindo sucessivamente em várias línguas e ao final voltássemos para o português. O que volta no final não é o texto inicial, é o que nós dizemos, quem conta um conto acrescenta um ponto. Em resumo, esse episódio serviu para chamar a atenção para mim, obviamente, sempre me chama a atenção, de como é importante estabelecer um vínculo e é importante conhecer esse papel de tradutor que o psiquiatra tem da linguagem do paciente e dos informantes. Espero que tenha sido interessante.